Vamos dar sequência na série interpretando o Apocalipse de João, como temos feito usando os comentários antigos, dos antigos cristãos, dos primeiros séculos da igreja. E lemos agora o versículo 14, ainda do capítulo 1. Lemos: Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Bom, então aqui João continua aquela visão, O homem no meio dos candelabros, ou unido aos candelabros. Esse homem, que é Cristo, ele vem então com cabelos brancos, como lã branca, e olhos como chama de fogo. É uma visão uma visão belíssima, Então Vitorino vai comentar aqui nesse trecho o seguinte: pela brancura na cabeça é mostrada a sua antiguidade e imortalidade, e a fonte de sua majestade, pois a cabeça de Cristo é Deus. Bom, uma observação muito bacana, claro, uma pessoa, se a gente tiver uma pessoa com a cabeça branca, provavelmente ela já tem uma certa experiência, Então é por isso que Vitorino vai ver aqui um sinal da antiguidade. Além disso, uma pessoa com a cabeça branca, ela, por ter mais experiência, ela vai também ser uma pessoa mais sábia. Ela vai ser uma pessoa sábia. E nesta sabedoria, Vitorino vai destacar aí estes elementos que nos lembram da divindade de Cristo, que é a imortalidade, a fonte de sua majestade. E ele ainda completa dizendo: pois a cabeça de Cristo é Deus, Ou seja, Cristo é divino, ele é uma majestade, Ele é imortal, junto com o Pai, Então aí é um comentário muito bacana, muito sucinto e profundo. Bom, o próximo é Cesário de Arles, que escreve: a cabeleira branca é a multidão dos transformados em brancos. Ou seja, fala-se dos neófitos ou recém-convertidos que saem do batismo. Ele fala de lã porque são as ovelhas de Cristo. Ele fala de neve porque, assim como a neve cai livremente do céu, também a graça do batismo vem à parte de quaisquer méritos anteriores, pois os batizados são Jerusalém, que todos os dias desce como neve do céu. Ou seja, disse que a igreja desce do céu porque essa graça é do céu, por meio da qual ela é liberta dos pecados e unida a Cristo, que é sua cabeça eterna e esposo celestial. Disse que a besta do abismo ascende, isto é, um povo mau nasce de um povo mau, pois assim como descendo humildemente Jerusalém é exaltada, também a besta, isto é, aquele povo orgulhoso que sobe com arrogância, é derrubado. Muito bacana aqui, muito interessante, toca vários pontos aqui o comentário de Cesário. Acho que o ponto mais interessante aqui, um dos pontos mais interessantes aqui, mais relevantes, é ele falar aqui que o batismo, a graça do batismo vem à parte de quaisquer méritos anteriores. Ele entende então o batismo aí como uma verdadeira graça, no sentido de gratuidade mesmo, Ela é uma graça que vem apenas da parte de Deus para a humanidade, e torna esta humanidade que estava maculada, em uma coisa pura, em algo branco, Por isso que ele diz que a cabeleira branca é a multidão dos transformados em brancos, ou seja, os batizados, Essa Jerusalém, essa cidade celestial, E é por isso que se diz, que desce como a neve do céu, uma graça, uma branquitude que vem do céu e purifica aquilo que estava maculado pelo pecado. Belíssimo, belíssimo. Bom, Aprêndio vai escrever: a cabeça de Cristo é Deus, e ele mesmo é branco por causa do brilho da pureza do ingênito, e por causa da luz sem mistura do unigênito, e por causa do puro esplendor do Espírito Santo e da imaculada glória da sua justiça, e não sem razão,
Ele é chamado de branco porque é comparado à lã branca e à neve por causa de sua ternura que ele dá sem cessar aos pecadores. Como está escrito: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, azul avermelhado, tornar-se-ão como a lã. Também mais um comentário muito belo, né? Muito inteligente. Aqui ele vai destacar também, né, a divindade de Cristo, né? Dizendo ele mesmo é branco por causa do brilho e da pureza do ingênito, ou seja, da pureza do Pai. O Pai é não gerado, né? Ele é ingênito. E por causa da luz sem mistura do unigênito, ou seja, da luz sem mistura do Filho, pois o Filho é o único gerado, né? É a imagem perfeitíssima do ingênito, né? Então o branco ele vai ser, para Apríngio, o branco ele vai simbolizar duplamente, né? A pureza do ingênito, a pureza do Pai, e a luz do Filho, o unigênito, né? Muito belo. Outra parte aqui que me chamou a atenção é que ele escreve, né, é comparada à lã branca e à neve por causa de sua ternura, que ele dá sem cessar aos pecadores. Está também associado, né, aquele conceito da gratuidade da graça, né? Muito belo, né? Não é um mérito do pecador o receber da graça, mas é um mérito, é uma graça que vem gratuitamente de Deus. E ela é para os pecadores, né? Ela é destinada aos pecadores. Se não tivéssemos pecados, não precisaríamos desta graça, né? Bom, esta graça gratuita. Bom, o próximo então é Ecumênio, que escreve: seus olhos eram como uma chama de fogo. A chama indica ou seu esplendor, já que Cristo é de fato uma luz e chama a si mesmo assim dizendo, eu sou a luz e a verdade. Ou representa seu temor e a ameaça feita contra as 7 igrejas às quais as visões do Apocalipse estão sendo enviados, pois não estão seguindo perfeitamente suas leis. Bom, Ecumênio aqui então ele vai interpretar, né, a chama, o olho, os olhos como chama de fogo. Ele vai dar um duplo sentido, então, né? Ele vai dizer que indica o esplendor de Cristo, como de fato Cristo é luz, né? Ele é a luz. Então, não com menor razão, seus olhos são como uma chama de fogo, né? Mas também ele vai ver aqui como, de certa forma, um tom de ameaça, né? É uma ameaça, um lembrete às igrejas: olha, vocês não estão seguindo da melhor forma possível, né? Vocês estão deslizando, e tomem cuidado, né? Então ele vai entender aí como, de certa forma, uma ameaça. Bom, vamos ver agora então a tabela resumida. Vitorino, sobre os cabelos brancos como lã e neve, né? Ele vai escrever então que representa a antiguidade e imortalidade, a majestade e que a cabeça de Cristo é Deus. Cesário vai escrever que o cabelo branco são os convertidos que saem do batismo e que a lã representa as ovelhas de Cristo e a neve a graça gratuita que desce dos céus. Fica meio repetitivo aqui, graça gratuita, mas é para justamente enfatizar esse ponto, né? Além disso, Apríngio vai escrever sobre também os cabelos brancos, né? Que o branco é a pureza do ingênito e a luz do unigênito. É também o puro esplendor do Espírito Santo e da sua justiça. Portanto, essa branquitude é dada sem cessar aos pecadores. Belíssimo. Por fim, Ecumênio, sobre os olhos de fogo, escreve, né, ele escreveu, né, que a chama indica o esplendor de Cristo, que é a luz e verdade. E também essa chama representa o temor e a ameaça feita contra as 7 igrejas, pois essas não estão seguindo perfeitamente as leis divinas. Bom, estes são os comentários sobre este versículo, né? Apocalipse 1:14. Espero que tenha sido proveitoso. Se sim, curta, compartilhe, etc. Se inscreva no canal. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.